É bonito. Tá frio? Boa noite, meus queridos amigos e amigas. Eu gostei desse palco, eu deveria ter um show da Limão Rosa aqui, porque é bem adequado, bem adequado. Gostei bastante, parabéns aí pela casa por nos receber, por permitir que a gente faça o evento aqui. É sempre muito difícil, né? Por mais que a gente lote todos os lugares que a gente vá, sempre tem aquela dificuldade, é evento político, não. Mas aqui foi muito legal, obrigado. Bom, depois de retornar do Pará, naquele calor de 40 graus na ilha do Marajó, pegar aqui o oposto é sempre muito útil, né? Bom que eu comprei umas roupas, então estou usando elas. E aí eu vou guardar elas num baú para ver só no ano seguinte. Meus amigos, estamos aqui num momento bem único da nossa pré-campanha. Estamos crescendo e tendo números interessantes no momento em que tudo está estagnado em momento de Copa do Mundo. Soube que vocês não estão muito felizes aqui, porque é uma cidade meio de alemão e hoje os paraguaios mandaram, né, seus parentes distantes lá para casa, né? Vão retornar, mas dane-se, né? Pelo menos o Brasil ganhou e por mais que, falando em termos de futebol aí e tal, não esteja jogando a coisa mais linda do mundo, você percebe que quando está com a mentalidade certa, as coisas andam. E esse é o ponto que eu queria colocar, né? Nós estamos com uma pré-campanha que está com a mentalidade correta, a mentalidade vencedora. Nós estamos trabalhando enquanto os demais não estão fazendo porcaria nenhuma. Estamos rodando o Rio Grande do Sul de carro, não é tão traumático quanto os brasileiros. Esse aqui, eu só queria comentar, esse aqui é o meu grande segurança da turnê do Nordeste, o Apolo. Quem acompanha as IRLs sabe. E o Apolo, assim, comeu pão que o diabo amassou com a gente por vários momentos. E Apolo, como é que tá a estrada aqui? Sensacional. Sensacional. E não é que é boa a estrada. É que os lugares que a gente passou foram tão ruins que andar na estrada de mão dupla que não tem tantos buracos aqui, parece que eu tô na Suíça, que eu tô numa autobahn na Alemanha. É maravilhoso, tá? Então, assim, as dificuldades não estão tão grandes aqui, eu posso confessar. Acho que não terminaremos com uma infecção intestinal também, já a terceira da viagem, então as vitórias vêm, as vitórias vêm. E nós estamos trabalhando tão mais, e estamos falando coisas que fazem sentido, e estamos sendo corajosos com a nossa agenda, colocando basicamente as nossas palavras onde está o nosso coração, tô falando aqui de maneira bonitinha, né? Que começamos a crescer de verdade. Hoje eu fui na TV Pampa, é isso? TV Pampa. Foi muito legal, o apresentador, que é um homem muito inteligente, saiu em alguma medida bem impressionado, vamos colocar assim, com a entrevista que ele viu. De manhã eu tinha dado uma entrevista na Gaúcha, lá com os Lazier, mesma coisa. Acho que qualquer pessoa minimamente racional sabe que nós somos o único projeto sério e possível para essas eleições. Basta a pessoa fazer um raciocínio simples. E fosse o Brasil um país em que as pessoas fossem bem informadas, isso nem sequer seria mais uma discussão. O problema é que todos nós teremos que combater a teimosia e a desinformação. De um lado, a desinformação de parte da população brasileira que cai no truque da compra de voto do Lula. E do outro, a teimosia, vamos colocar aqui, de boa parte dos nossos pais, tios e avós, que ainda compram um bandido como solução para o nosso país. Essa teimosia deles impede que a nossa geração se realize. E eu tenho raiva dessa teimosia, porque insistir no erro é diabólico. A insistência no erro dessa família maldita, essa família de bandido do Rio de Janeiro, que é a família Bolsonaro, está cobrando um preço muito caro para todos nós. Eu já nem digo, eu juro para vocês, o que eu penso dos eleitores do Lula que eu vi nas regiões Norte e Nordeste. Porque eu vi pessoas quase sem consciência falando dos problemas. Vocês viram uma entrevista que eu fiz numa família, lá na Ilha do Marajó, da mulher que tinha 8 filhos, a entrevista com a menina que estava grávida. Você vai viver do Bolsa Família? Acho que sim. Você vai estudar? Acho que não. Aquelas pessoas perderam completamente o rumo da própria vida. Nem sei se elas chegaram a ter algum rumo. Aquelas pessoas estão perdidas e são alvo de um abuso. E a compra de voto é a única coisa que resta nessa relação política com essas pessoas. Agora, dos nossos pais, avós, tios, parentes mais velhos, não se espera isso deles. Essas pessoas em geral são conscientes e estão tomando de maneira consciente e teimosa a decisão de errar e permanecer no erro porque se engajaram emocionalmente com um idiota. Especialmente quando homens, porque tem coisa pior na vida do que paixão de homem por homem. Quando o homem se apaixona por outro homem, é um negócio horroroso. E nós ficamos vendo isso acontecer. Completamente, não, mas o capitão, isso. O capitão fracassou, ele é um fraco.
O Bolsonaro fracassou, como eu sempre disse, destruiu a revolução que nós tocamos. E agora nós temos que trabalhar redobrado. O trabalho nosso é em dobro. Porque além de fazer o nosso trabalho de divulgar as nossas ideias, a gente tem que convencer as pessoas de que elas estavam abraçando ideias erradas e pessoas erradas. E o pior, eu tenho que ir para um processo eleitoral em que a pessoa, mas olha aí o Zema e o Caiado estão puxando o saco dos caras. Adoraria conversar numa mesa com o Zema e o Caiado projetos, mas não tem muito o que conversar porque estão preocupados em não ferir o orgulho do eleitor do Flávio Bolsonaro, porque nunca conseguiram construir um caminho próprio. Então o trabalho que nós temos é duplamente penoso. Então a gente tem que trabalhar em dobro para tudo. A gente tem que ficar conhecido, mostrar que a esquerda é uma desgraça e ainda mostrar que os teimosos que ainda estão apoiando essa besteira estão errados. Nós trabalhamos em dobro. Só que são as grandes lutas, ou para falar nos termos de vocês, as grandes pelejas, que fazem as grandes histórias e fazem os grandes homens. São essas lutas. É lutar contra o impossível. É lutar contra as probabilidades. É o Paraguai agora, que ganhou da Alemanha e ninguém esperava. E aí nós começamos a lutar contra essas improbabilidades. Eu juro pra vocês que hoje eu tava irritado. Hoje eu tava irritado. Não emplaquei nenhum vídeo bom nas redes sociais. Jogo do Brasil afeta o nosso desempenho. E diferente dos demais, por mais que eu esteja nas redes sociais indo muito melhor do que os demais, não é pouco melhor, eu já tô indo bem melhor. E todo dia se é uma matéria diferente falando disso, pra mim nunca é o suficiente. Porque eu tenho que recuperar o tempo que eles ganharam à nossa frente. Eu que tenho que crescer nesse período. E aí eu fico irritado. E aí eu vou no grupo de gestão da campanha. Ah, mas que saco isso aqui. Que raiva. Eu sou uma pessoa que se irrita com essas coisas facilmente. E o pessoal, Renan, você estava com 1% em janeiro. Cala a boca. Cala a boca. Tá, vamos continuar o processo. E é verdade. A atenção que as pessoas dão para o processo eleitoral, ela não é linear. Ela não é, tá aqui no ponto zero em janeiro, vamos dizer, e ela vai avançando como uma linha para chegar no ponto 100. Ela é assim, ó. Ela aumenta muito no final. Então, quando passar a Copa do Mundo, a atenção que vai ser dada ao processo eleitoral é gigantesco. E quem estará com a maior militância até lá? Meio que de longe. Quem estará com o time mais quente, com as melhores propostas? Quem terá rodado o Brasil? Quem terá falado a verdade? Quem encantou a imprensa? Porque tem um elemento aqui que é muito novo. Pessoalmente eu estou rodando todos os veículos que eu posso. Só amanhã será aqui na região 7 entrevistas. E em todos os lugares, não é que eu apresento uma proposta para os jornalistas. Eu convenço os jornalistas. Os jornalistas são convencidos. Então a gente convence os jornalistas. A gente já convenceu boa parte do empresariado. A tal da Faria Lima já começou a entender que a única série é a nossa. A gente começou a convencer pessoas formadoras de opinião. E a partir do momento que isso acontece, isso começa a irradiar de cima para baixo. E é uma força e é uma energia, quando começa a acontecer, imparável. Quando as pessoas certas são convencidas e começam a divulgar algo, elas convencem melhor do que as pessoas não certas. O que eu quero dizer é o seguinte: o Lula precisa comprar as consciências das pessoas mais pobres. Só que aquelas pessoas são, no fundo, de maneira muito cruel, um estoque de votos dele. Elas não convencem outras pessoas. Nós estamos trabalhando com o convencimento de pessoas conscientes. E onde nós precisamos chegar? Pois bem, aqui é uma região que, infelizmente, Bolsonaro ainda é bem votado, certo? Cada voto aqui vale 2. Vocês têm um trabalho colossal de convencimento de amigos, parentes, familiares. Um trabalho colossal e vocês precisam ser implacáveis nisso. Vocês têm que multiplicar não por 1, mas por 5, 6, 7. De acordo com a pesquisa Atlas, de acordo com os trackings de mercado da pesquisa Atlas, o Flávio tem 30 e poucos, eu tenho 10. Esses são os trackings. Pois bem, cada um aqui tem que virar 3. Na verdade, cada um virar 1,5, a gente já vira isso, né? Mas vamos todo mundo trabalhar com a meta de 3. Vamos trabalhar com a meta, todo mundo, no mínimo 3 pessoas nós temos que virar. Esse é o processo. Todo voto virado vale 2, não vale 1. E nós precisamos fazer esse convencimento de maneira poderosa, porque eles estão frágeis. Entendam, haverá mais escândalos. E entendam, indo para o segundo turno contra o maldito do Lula, nós vamos vencer com mais de 60%. E eu não estou brincando, não estou fazendo exagero, não é profecia de nada. É simplesmente pelo fato de que eu não tenho a rejeição de todos esses vagabundos.
e de que mesmo pessoas de centro-esquerda nos centros urbanos entendem que coisas precisam ser feitas para que o Brasil precise ser um lugar capaz de ser vivido. Mesmo uma moça de centro-esquerda meio feminista no centro urbano não quer ser assaltada, não aguenta mais pagar os impostos, viu que era comprar as blusinhas da Shine dela e tá ficando caro. Viu que ficou, pô, não vou ficar tão bonita igual eu estava imaginando, não conseguiu comprar o kit de maquiagem dela. Mesmo essas pessoas que historicamente votariam na esquerda não vão votar. Mesmo a mobilização que as pessoas de esquerda ou de centro tiveram contra o Bolsonaro com medo do fascismo, não acontecerá. Porque nós não somos vistos assim. Eu vou acabar com o Lula no segundo turno. Eu vou acabar não apenas porque eu vou no debate, vou falar, não. Nós vamos acabar com o Lula porque nós vamos tornar o processo dele e o projeto político dele absolutamente obsoleto. O Lula não vai ter o que fazer no segundo turno. Nada. Vai tentar uma destruição de reputação aqui e ali, vai tentar comprar quem ele puder comprar no processo e vai perder a eleição. E vai caber a gente, veja só a beleza disso. Nós, desde que o PT chegou ao poder no ano de 2003, nós fomos o primeiro grupo político a derrotar o PT através do impeachment da Dilma Rousseff. E agora caberá a nós a honra e o orgulho de destruir o PT numa eleição presidencial e acabar com a carreira do Lula para sempre. Nunca mais esse homem disputará a presidência da República. Eu peço para vocês, veja, eu já contei isso em vários lugares. 1989, final do Campeonato Brasileiro São Paulo e Vasco. Eu tinha 5 anos de idade. Meu pai vê o Lula, foi lá torcer pro Vasco, filha da mãe. Meu pai, Renan, sabe quem é aquele lá? É o Lula que o papai xinga na TV. Fala lá pra ele as coisas que o papai fala. Aí eu, vai tomar no cu. Então, me deem essa chance. Eu quero fazer isso em rede nacional. Eu quero enfrentar esse cara, eu quero ter o orgulho de colocar na história do nosso grupo político, do Movimento Brasil Livre, do Partido Missão, a insígnia, nós acabamos com a carreira dele. Nós enterramos Lula. E veja a beleza disso. Pegar o Lula no segundo turno significa que no primeiro a gente já acabou com a carreira dos Bolsonaro. Significa que um já foi e no segundo turno vai o outro. A gente mata 2 com uma cajadada só. Isso é gigantesco pro Brasil. E ainda mais, porque veja a beleza, a gente acaba com um, acaba com outro no segundo turno e aí na presidência só vai sobrar o Centrão, que é o verdadeiro alvo nosso. O destino está pronto para ser construído por nós. E o que a gente precisa fazer? Ser altamente ambicioso. Altamente ambicioso. Não pode ser nem um pouco tímido, não pode ter medo de rejeição, não pode nada. Quando eu ficava rodando no começo das nossas viagens com 1%, esse aqui também vai lembrar, a gente começou primeiro no Pernambuco, não foi? Pernambuco. Era de uma arrogância da minha parte, ia nas árvores, e no segundo turno o que você vai fazer? Vou derrotar o Lula. Com meu 1% no primeiro turno. Não era uma arrogância. As pessoas chamavam aquilo de uma audácia. Era aquela certeza cega de quem sabe, olha, vou arrumar por ali, vou pegar meu barquinho, vou chegar e vai haver uma paragem, um lugar muito bom que eu vou chegar e vou conquistar uma terra completamente distante. Era isso que eu sentia. Era uma conquista e um senso de aventura incrível. Só que para esse senso de aventura poder acontecer, você tem que contar com um time incrível. E eu conto com um time sensacional. A gente tem construído sem os recursos dos demais, completamente fora das instâncias oficiais da academia, o livro amarelo, livro de propostas para o Brasil. Aí de repente a gente está pautando as eleições porque está todo mundo imitando o que a gente está falando.